Graças a Deus estamos aí com o programa Jesus, a Verdade que Liberta. Precisamos verdadeiramente ser libertos pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Não temos outra saída se não for pela palavra de Deus para ser liberto. Por isso Paulo escreve aqui em Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Olha o que Paulo diz aqui. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que vá e vos veja que esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Então, Paulo está dizendo aqui que nós devemos nos comportar conforme o Evangelho de Cristo. Os nossos comportamentos, nós devemos agir conforme está escrito na palavra. Nós não podemos sair dessa palavra. Então ele está dizendo, somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Então não podemos sair disso aí, irmão. Saiu, está errado. Aí as pessoas às vezes querem misturar as coisas de homem com o Evangelho, mas você precisa rejeitar aquilo que te prejudica, mas não prejudica o corpo, no sentido faz mal, dá dor de barriga, dá dor de cabeça, ou por outra, dá alergia, dá, sei lá, qualquer outra coisa aí, enxaqueca, sei lá, dá um problema qualquer, não, mas isso aqui me faz mal dessa forma e dessa, não, que faz mal para a alma. Quando Jesus, ele disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Então é preciso você achar o remédio para a alma. Nós não estamos falando de corpo. Corpo você vai na farmácia, vai no médico, você dá um jeito aí, ou próprio, se você crê, Jesus te sara, ou nem adoece. Então é dessa forma. E agora, quando nós buscamos salvação, então temos que nos comportar conforme o Evangelho de Cristo, né? Aí ele diz, para que vá e vos veja, ou seja, quem está por perto veja que verdadeiramente é assim. Quem está olhando para você, compreenda que você está se comportando conforme o Evangelho, para que em nada seja escandalizado o nome do Senhor, o Evangelho, a palavra de Deus, né? Aí, que estejam ausentes, os que estão ausentes também, né? Ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito. Então, quem está longe possa ver falar, acerca de vós, que você está no mesmo espírito, que você não anda nos espíritos malignos, nos demônios, mas você está no Espírito Santo de Deus. Você anda conforme a palavra de Deus. Então ele diz aqui, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Então você vê que tem um combate, né? Combatendo com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Então, quando existe esse combate, quando existe esse ânimo, para você ter ânimo, irmão, ou seja, para você combater, você tem que ter ânimo. Porque um combate, você não vai sem ânimo, desanimado e
Não, cabisbaixo, você precisa ter ânimo, porque senão você é vencido rapidamente no combate. Você precisa estar atento, você precisa estar verdadeiramente ligado, né? Porque senão você é abatido. Então é preciso esse ânimo pela fé. Então, quando você faz isso, é te dado fé. É revestido você do poder de Deus. Porque o Evangelho tem poder. O Evangelho é poderoso, ele não é um livro qualquer que te ensina qualquer coisa. Ele te ensina a seguir, a livrar a alma do inferno, a verdadeiramente encontrar descanso, encontrar salvação, conhecimento para a alma, né? Claro, sem dúvida alguma. Então aqui ele diz, no mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Saiba que é Jesus que é o autor e consumador da fé. Quando você busca no Evangelho, nos ensinamentos do Senhor Jesus, aí é te dado essa fé. Essa fé te dá crença, né? Essa fé faz com que você avance, porque você já não vê pelo olho humano. Então o olho humano já não vai te atrair. As coisas terrenas você não vai dar muito valor. Você já não vai enxergar muita coisa. Você vai enxergar a salvação. Você vai enxergar o poder de Deus, a sabedoria de Deus. Você vai enxergar o reino do céu, a vida eterna. Então você passa a entender pelos olhos espirituais, os olhos da fé. Você começa a ver um mundo diferente, né? Então quando nós olhamos em João, no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 3, né, que fala de um homem como Nicodemos, Jesus ele falou isso aí para ele, irmão. Né? Jesus ele disse para aquele homem que era príncipe em Israel, um homem que ensinava o judeu, mas ele falou, né? Quando olhamos aqui, João capítulo 3, versículo 1, ele diz, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Príncipe dos judeus. Significa que ele era excelente no meio dos judeus, né? Aí o versículo 2, este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então você vê que aqui Nicodemos, além da sabedoria terrena, ele abriu-se a mente um pouco na parte espiritual, né? E ele conseguiu ver que Jesus fazia aqueles milagres, aqueles sinais, e aquilo não podia ser normal, né? Porque ele com certeza estudou tanto e com muitos professores e tudo, e nunca ninguém fez aqueles sinais. Ele diz, isso aqui não tem como fazer se Deus não for com essa pessoa. Por isso eu estou te dizendo, eu vim aqui para conversar, para ver o que é isso aí, como é que é esse negócio, rapaz. Então Jesus, aqui no 3, Jesus responde para ele. E disse assim, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, ele não disse na mentira e talvez seja ou não. Ele disse, na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode ver. Então você vê que o ver não é, tá ali o reino de Deus. Não é isso. Ver é entender. Eu não estava compreendendo como era esse negócio de aceitar Jesus, esse negócio de aceitar o Evangelho. Eu estava pensando que a gente podia ir assim no culto, mas depois fazer o que quisesse, depois ia de novo. Mas agora eu estou entendendo que não. Tem uma retidão. Isso é ver a maneira, o caminho
como deve se aproximar do reino do céu. Então você entender, irmão. O ver na Bíblia não é olho natural que vê a cobra correndo, a pedra que tu vai tropeçar. Não! É ver o mundo espiritual que é invisível. Você vê o inferno e você vê o céu. Você vê o Satanás, os demônios, mas também você vê Jesus Cristo e seus anjos, né? Para te defender. E o poder está nele. No diabo só tem o poder de te destruir. Nada vai te dar além disso, né? Pois quando nós olhamos aqui em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o pecado, o resultado que traz o pecado, o salário, a recompensa que traz o pecado é morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ah, pois é, mas eu queria ver Cristo. Tu só vê se tu obedecer. Só se tu quiser. Tu precisa nascer de novo. Como foi dito para Nicodemos. Mas como é esse nascer de novo? Nicodemos depois perguntou para Jesus, mas como pode eu, sendo já velho, entrar no ventre da minha mãe para tornar a nascer? Não, Nicodemos. Tu tem que nascer da água e do Espírito. Tu tem que nascer do Espírito, porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, se eu ando no mundo, irmão, eu faço o que dá na minha telha. Eu não ando na lei de Deus, eu nem quero saber. Pois você está condenado, o salário é a morte. E o que é morte? Não é essa morte aqui que o avião cai em cima e você morre. Não é isso não. Essa morte que está falando é condenação eterna. Não é porque essa daqui não escapa não. Se não morrer de malária, vai morrer de dor na barriga. Se não morrer de dor na barriga, vai morrer de afogado. Se não, sei lá de que é, mas vai morrer. Agora, essa aqui tu morre se quiser, irmão. O salário do pecado é a morte, é problema teu. Não é de ninguém, nem do vizinho, nem da tua mãe, nem do teu pai, nem do teu marido, nem da tua mulher. Não é problema de governador, de presidente de república, de ninguém não. O problema é teu, exclusivamente teu. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Está escrito na palavra de Deus. Aqui em Romanos, capítulo 14, o versículo 11 e 12. Eu quero ler, mas é o 12 que diz. Mas eu quero ler o 11, que diz, porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. O versículo 14, o 14, mais o 11, versículo 11. Capítulo 14, versículo 11. O 12 diz, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não é o vizinho que vem prestar conta por mim, não. Então você vê aqui, irmão, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito. Agora me diga quanto é que você paga. Porque na Bíblia está escrito, o próprio Jesus disse, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou seja, o que ele quis dizer com isso? Se você pensar direitinho, dá de você entender. Mesmo que você tenha um mundo inteiro, se você não tiver isso aqui, perdeu a alma. Não fez nada. Ou seja, o mundo inteiro não tem como comprar a alma.
Se o mundo é teu, deveria a alma estar salva, o mundo todinho. Aí você dava em troca dela. Mas não serve. Nada natural pode comprar as coisas de Deus. Nada você pode fazer. Quando Jesus ele diz em João, capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podereis fazer, nada podeis fazer, irmão. Nada. Então não adianta, é nada mesmo. Então o dom gratuito que dá a vida eterna, o dom gratuito de Deus. Então você vê aqui que devemos nos comportar como o Evangelho de Cristo, né? Voltando aqui em Filipenses capítulo 1, versículo 27. Né? Então, ele diz aqui, no versículo 28, olha o que diz. E em nada vos espanteis, ou seja, não fique espantado, em nada vai te espantar. Não vai ficar espantado com alguma coisa, não. Né? Em nada vos espanteis dos que resistem. O que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, isto de Deus. Então você vê aqui que Paulo está dizendo, nada venha fazer vocês ficar espantados, admirados, daqueles que resistem. Na verdade, para eles, é indício de perdição. O que é que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, aqueles que vêm e diz para vocês, rapaz, não me diz agora que tu virou crente. Poxa, eu já vim te convidar para nós ir para o carnaval, rapaz. Já vim te convidar para nós ir assistir o jogo. Eu já vim te convidar para nós ir para a quadrilha. Eu já vim te convidar para nós ir para a balada do fim de semana, tomar uma cerveja, comer um churrasco e beber cerveja. Eu já vim te convidar para nós ir para aquele prostíbulo ali, para aquela gafieira, para o jogo de baralho, para o jogo de dominó, de dama. Eu já vim te convidar para nós ir para aquele show, aquele teatro de piada, de pornografia. Eu já vim te convidar para nós sair pelas ruas fazendo baderna, roubar, mentir. Poxa, pois isso é bom, pinchar os muros. Eu vim te convidar. Mas eu tô vendo que tu tá perdido. Tu perdeu tudo isso. Rapaz, tão bom que é fazer isso, tu perdeu isso aí. Agora, para nós, para ti, é motivo de salvação, mas não de homem. Como eu acabei de falar aqui, nós não estamos falando de salvação de coisa humana. Não, o homem, nós estamos falando de salvação de Deus, não do corpo. Que isso aqui eu não vou comer, que vai me fazer mal. Não falando disso não, deixa sair para lá, depois a gente resolve. Mas estamos falando aqui de salvação de alma. Para tu levar a tua alma ao paraíso, ser salvo. Então, aqui, está dizendo aqui, para eles, e na verdade não vos espanteis dos que resistem. O que para eles é, na verdade, indício de perdição, mas para vós de salvação, isto de Deus. Por que Paulo diz isto de Deus? Porque não é salvação. Rapaz, o bombeiro salvaram um homem ali que ia morrer no fogo. Os salva-vida ali na praia salvaram 3 pessoas hoje que ia morrer afogado. Não é isso não. Isso aí é salvação humana. Às vezes aquela pessoa continua vivo, foi tirado da água, ia morrendo afogado, foi tirado da água. Aí vivo humano, mas ele está morto espiritual. Ou não. Se ele tiver o evangelho dentro dele, ele tem vida. Se ele não tiver o evangelho dentro dele, ele continua morto até a morte. E aí passa para a segunda morte. Agora quem está nesse corpo de morte,
passa da morte para a vida. É assim que diz a palavra de Deus. Se você quiser acreditar, irmão, precisa conhecer. Nós passamos da morte, que é um corpo de morte, para a vida eterna. Então ele diz, isto é de Deus. Então está falando aqui de salvação de Deus. Quem anda no Evangelho está salvo para a vida eterna, por Deus. Agora está salvo de topar na pedra? Não. Está salvo de morrer de malária? Não, nada. Vai morrer. Sei lá como. Quando? Como é? Não. Agora, salvo para a vida, salvo do inferno, tá. É assim. É isso que nós pregamos. É o Evangelho, é isso aqui. O Evangelho é para você verdadeiramente aprender o como se defender do diabo, né? Então ele diz aqui no versículo 29, porque a vós vos foi concedido em revelação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Irmão, mas é muito claro aqui. Então, a vós foi concedido. Então, foi dado uma concessão. Foi dado por Deus o conhecimento. Foi dado para Deus uma revelação que não dá para qualquer um, só dá para quem busca, quem obedece, quem deseja, quem se encaixa no Evangelho de Cristo. Quem anda arraigado conforme o Evangelho. Exatamente. Aí ele diz aqui, porque a vós foi concedido em revelação a Cristo. Então, não é por vista, mas por revelação. E Cristo é todo um trajeto. Eu sou o caminho. A verdade. Não tem mentira nesse caminho. Ah, rapaz, disseram que era por aqui, nem é. Era para ali, rapaz, estavam mentindo. Não. Eu sou o caminho, sem mentira, sem erro, sem engano. A verdade. E lá na frente está a vida. Ele é isso aí. Não tem como sem você errar. Aí, mas cadê, né, a palavra? Não está dizendo aqui o Evangelho de Cristo? Não foi falado já? Então não tem que errar aqui não. O erro está em você. É você que diz, ah, não, mas para me deixar minha cervejinha, ah, não, vai me deixar isso aqui, ah, não, vai me deixar... Ah. Aí você sai do Evangelho e pega um caminho de condenação porque quer. Somente toda culpa é sua, não existe nada mais. Não coloca, pelo amor de Deus, não bota culpa em Deus. Não. A culpa é inteiramente sua e minha. Se eu errar, é problema meu. Problema meu, totalmente meu. Não tem nada a ver com ninguém. Da mesma forma, você não pode querer culpar ninguém. Não, de jeito nenhum. A culpa é sua. Você não obedece porque não quer. É uma batalha, é luta. Tá falando de batalha, de trabalho, né? Mas você precisa trabalhar para poder herdar a vida eterna. Porque a vós foi concedido em revelação a Cristo. Então só se abre a mente para ver quem é Cristo por revelação vinda do Senhor. Nada dá do homem que não vem do alto. Nada, nada. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Disse Tiago. Irmão. Então aqui, no versículo 30, então ele diz aqui, no 28, 29 ainda, foi revelado, concedido em revelação a Cristo. Não somente crer. Não somente crer. Porque crer, irmão, é até fácil.
É porque a palavra de Deus diz que os demônios creem. O Tiago, irmão de Jesus, escreveu a carta universal, aqui, ele diz que os demônios creem que estremece, mas não obedece. Então, por isso que diz aqui, Paulo escreve aqui, não somente crer nele, como também padecer por ele. Então, padecer é rejeitar aquilo que eu gosto e me ficar com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, a quem me amou e se entregou a si mesmo por mim. Se ele me amou de tal maneira que ele se entregou na cruz por mim, não foi por ele que é Deus? E eu por mim mesmo? Não preciso padecer? Padecer o quê? Eu não posso fazer isso aí. Eu gosto, mas não posso. Eu quero, mas não posso. A Bíblia diz, o Evangelho, eu estou agarrado com ele, com o Evangelho, somente me comportando conforme o Evangelho, por isso eu não posso. Porque senão não tem Cristo, eu não tenho a revelação. Eu saio, eu me perdo do caminho. Eu penso que estou na verdade, estou na mentira. Um caminho que me leva à morte, eu pensando que estava no caminho que leva à vida. Se eu errar, se eu não padecer essas perdas mundanas, eu ganho a morte. É assim, que o salário é a morte, mas o dom gratuito é a vida. Então, não somente crer nele, como também padecer por ele. Aqui no versículo 20, irmão, que nós estamos aqui no 29, mas no mesmo capítulo aqui, versículo 20, ele diz, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Olha como Paulo escreve esse versículo. Como ele diz, ele descarta toda possibilidade do diabo tapear ele. Não, o negócio aqui, com negócio de mundo não é comigo não. Eu estou no céu já e acabou-se. Não, eu decidi. Em tudo Deus será glorificado na minha vida, Jesus Cristo. O nome de Jesus é glorificado em mim, no meu corpo. Eu decidi e acabou-se. Pode matar. É isso que ele está falando aqui, irmão, ou não? Decidiu, irmão. Ir para o céu e acabou-se. Quanto mais cedo morrer, melhor ainda. É isso que ele está falando aqui. Segundo a minha intensa expectação. Segundo a minha intensa expectação e esperança. Esperança cadê? Mas vai vir. Tem certeza que vem. Esperança está vindo. É isso. De que em nada serei confundido. Nada vai me tirar desse caminho que leva à vida. Nada. Eu estou olhando para Jesus, autor e consumador da fé. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando as afrontas, e se assentou à destra do trono de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Isso aí. Então, olhando para Jesus, que suportou pelo gozo que lhe estava proposto, o que é? Rapaz, eu vou descer lá embaixo, na terra, naquele podridão lá, naquela fosse, vou descer lá naquela fosse lá, e aí, porque a Bíblia diz isso, irmão, que o homem é como um trapo de imundícia, qual é o melhor da justiça do homem? Eu vou descer lá, naquela podridão lá, vou viver lá um dia,
E aí eu vou resgatar o Ramalho e quem acreditar em mim. Quem crê, velho. Então é o gozo que estava proposto. Suportou a cruz. O que é? Sabe o que é? E as afrontas. Desprezando as afrontas. Afrontaram, mas ele desprezou. Não, deixa. Não sabe. Batia com um chicote nele e diz: Pai, perdoa. Ele não sabe o que fazem. Desprezou as afrontas. E assentou-se à destra do trono de Deus. E eu, que é por mim mesmo. E eu, que sou um pecador, que ele não era. E nem é. Aí, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Enquanto eu viver, ele é engrandecido. Quando me matar, também. Porque ele morreu e estou falando dele aqui, irmão. Morreu e está dando testemunho, está escrito tudo aqui. Ou não, na morte não engrandeceu também o nome de Jesus? Claro. E eu? Estou fazendo o quê? Eu estou fazendo alguma coisa para engrandecer o nome de Jesus na minha vida? Ou eu estou escarnecendo do Evangelho? Eu estou levando Jesus ao vitupério. Eu estou levando Jesus à cruz outra vez. Perseguindo Jesus, irmão. Quem persegue o Evangelho, persegue Jesus. Quem persegue uma pessoa que prega o Evangelho, persegue o próprio Jesus. Ou tu pensava o quê? Olha o versículo 21 que ele diz aqui. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Para mim o viver é Cristo, ou seja, eu não vivo. Não, eu não faço a minha vontade. Olha, até que eu queria ir ali, mas eu não vou. Quem está vivendo em mim é Cristo. É Cristo que vai me levar. Para onde é Cristo? É para cá. Então vai. Senhor, é para onde nós vamos? Vamos para o culto, rapaz. Mas e a festa lá? Não, é culto. Então quem vive, quem manda é Jesus. Então os caminhos, quem determina é o Senhor Jesus, irmão. Então o viver é Cristo. E o morrer é ganho, ganhou a vida eterna. É isso que Paulo está falando aqui. E nós precisamos falar também. É necessário. Então guarde aí essa palavra no seu coração. E tenha certeza que Jesus te ama. Nunca vai deixar de amar. E Ele é fiel a você. Porque a sua palavra se estende de geração a geração. A verdade vai ensinar os homens. Você quer ou não quer? Quer andar com Cristo ou não? Ou você quer andar numa vaidade mundana, numa conversa de um homem que diz, não precisa esse exagero todo. Então vai nessa onda e você se perde. Santo e maravilhoso Deus, obrigado Jesus pela Tua palavra, sei conosco, ajuda-nos Senhor, pois nós precisamos do Senhor, somos dependentes. Abençoa, meu Deus, cada um que nos ouviu, nos assistiu, meu Deus, pela televisão. Essa pessoa que verdadeiramente tomou essa palavra para ela, acreditou, entendeu a palavra e pegou a palavra. Deus se revela a ela, ensina essa pessoa o caminho da sua salvação. Ajuda, meu Deus, e eu como ministro da Tua palavra, eu uso a autoridade do Teu nome, a autoridade que o Senhor dá a todos os Teus ministros a favor dessas pessoas. Pessoas que estão oprimidas, pessoas que estão cercadas pelo demônio. Meu Deus, que ele tem feito coisas terríveis na vida dessa pessoa, eu desfaço esse mal agora. Eu quebro o jugo, desfaço e digo ao esse demônio, solta a vida dessa pessoa. Uma ordem que eu te dou. Não é pedido, mas é ordem. No nome do Senhor Jesus, solta a vida dessa pessoa, não volta mais, nunca mais na vida dela. E toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dado ao Senhor Jesus.
Muito obrigado, meu Senhor. Amém, Senhor.